Eu vou fazer aqui uma série de perguntas que considero importantes no tema de hoje, em que vamos falar de obesidade, e eu já vos explico em que âmbito é que vamos falar, portanto, aqui de obesidade, e vamos ter aqui uma conversa com a doutora Joana, que eu já também vos vou apresentar. Queria lembrar-vos que este workshop vai ser gravado, portanto, esta conversa com a doutora Joana vai ser gravada e que nós iremos depois enviar, portanto, esta gravação para todas as pessoas inscritas que foram muitas, possivelmente umas 150 pessoas no último número que sou. O que quer dizer que as pessoas que têm a câmara ligada vão eventualmente aparecer nessa gravação. Por isso mesmo, se não desejarem aparecer, eu diria para vocês, portanto, desligarem a câmara, que aparecerá só o vosso nome. Se não se importarem, temos todo o gosto em ter-vos aí desse lado. Esta gravação vai ser depois, então, como eu dizia, enviada para uma base de dados grandes de pessoas que se inscreveram no workshop, à semelhança do que tem vindo a acontecer com todos os workshops que fazemos aqui mensalmente. O último workshop realizado no mês passado foi sobre o intestino e a regulação do intestino. Temos muitas conversas gravadas no Instagram da Clínica Tubi e, portanto, se quiserem estar familiarizados com aquilo que nós fazemos aqui na Tubi, podem assistir às nossas conversas na página da Clínica Tubi no nosso Instagram. Temos conversas sobre modulação hormonal, alimentos anti-inflamatórios, temos conversas sobre a regulação do intestino, a influência dos alimentos nas nossas emoções, ou seja, uma grande quantidade de conversas que nós vamos tendo ao longo destes anos e que, propositadamente, nós deixamos gravados na nossa página. Nós estamos situados na João Quinto, em Lisboa, na estrada que vai das Amoreiras para o Rato, e estamos a realizar consultas, quer presencialmente, mas também fazemos essas consultas, na sua maioria, online. E, portanto, se nos quiserem visitar, nós temos todo o gosto em vos fornecer todas as informações de que vocês podem necessitar. E vamos então, já são 7h09, vamos ter aqui uma conversa de cerca de 40 minutos com a doutora Joana e vamos falar sobre obesidade. E obesidade em tudo o que isso quer dizer e no que representa como uma doença crónica e em todas as patologias ou em todas as doenças que estão associadas a essa doença crónica que é a obesidade. E, portanto, convidámos para esta conversa a doutora Joana, que é endocrinologista, é a área da medicina para aquelas pessoas que não estão tão familiarizadas com a especialidade médica, é a área da medicina que trata das doenças do metabolismo e das doenças endócrinas, nomeadamente a obesidade. E a doutora Joana, portanto, integra a nossa clínica, integra os nossos programas, ajudando as pessoas enfim, a ultrapassar esta questão do excesso de peso e da obesidade, encarando esta situação como uma doença crónica. E vamos começar. Joana, vou tratá-la por Joana aqui. Joana, eu estive aqui nesta breve apresentação, várias vezes disse que a obesidade é uma doença crónica. Enquanto especialista nessa área, como é que pode explicar um bocadinho melhor esta condição da obesidade ser uma doença crónica às pessoas que me estão aqui a ouvir? Olá, Teresa, obrigada pela simpática apresentação. A obesidade, de facto, é uma doença crónica multifatorial que resulta da interação de vários fatores, alguns fatores genéticos,
e outros fatores mais ambientais que têm que ver com não só com o nosso estilo de vida, com a nossa organização em sociedade e com aquilo que é a vida moderna. A obesidade não é mais do que o armazenamento energético das calorias que nós consumimos e que não gastamos. Acontece que essa é uma característica da nossa espécie que foi em tempos uma vantagem adaptativa. Ou seja, quando havia escassez de alimento e a comida não estava disponível todos os dias nem a todas as horas, o nosso corpo era capaz de armazenar energia para fases em que não havia um fácil acesso à alimentação. Acontece que nós, felizmente, evoluímos como espécie e como sociedade, não é? E de facto, passámos a ter um acesso muito maior aos alimentos e ficámos muito mais sedentários naquilo que é a nossa vida do dia a dia. Em consequência disso, começámos a armazenar a energia que não gastamos no tecido adiposo. O tecido adiposo é um órgão endócrino, é o maior órgão do nosso corpo, onde se encontram as células gordas, os adipócitos, que são capazes de um armazenamento energético que é virtualmente ilimitado. Acontece que quando existe obesidade, há consequências desse armazenamento excessivo de gordura, que podem ser consequências metabólicas, como as doenças como a diabetes, a hipertensão, a hipercolesterolemia, mas também consequências mecânicas, que são o efeito direto do excesso de peso, por exemplo, nas nossas articulações, portanto, problemas articulares a nível dos joelhos, dos tornozelos, mas também problemas respiratórios pela restrição da ventilação pulmonar adequada. E esta é, digamos que, a origem da doença. E a crónica, porque esta é uma condição que muitas vezes se estende ao longo do tempo e ao longo dos anos. Acontece que 60% a 70% da origem da doença é genética, o que significa que, por muito que as pessoas se esforcem, muitas vezes não conseguem atingir os objetivos em termos de perda de peso e precisam de alguma ajuda. A única forma que nós temos de interferir diretamente com o gasto energético ou a forma mais simples, mais básica, será o controle da ingestão alimentar e aumentar o gasto energético através da prática de exercício físico. Acontece que nós temos muita dificuldade em modificar aquilo que é a nossa necessidade energética basal, ou seja, o metabolismo basal está definido à partida e é muito difícil nós conseguirmos aumentar esse gasto energético, o que significa que ficamos muito limitados em termos de controle da doença apenas com essas duas intervenções. Uhum. E, Vou sim. só fazer aqui uma síntese e fazer uma nova pergunta à doutora Joana. Enfim, eu acho que para as pessoas que me estão a ouvir, estas palavras acabam por ter uma grande empatia. Eu trabalhei e trabalho e estudei obesidade, e quando falamos em obesidade, falamos em pessoas grandinhas que precisam de perder muito peso e que muitas vezes sofrem de discriminação porque são vistas como preguiçosas e comilonas, não é? E eu sempre tive uma visão diferente desta situação, porque tive a oportunidade de fazer um doutoramento na área da obesidade e tive o privilégio de estudar, portanto, a obesidade com pessoas especialistas nesta área e, portanto, temos a perfeita noção de que estar nesse lugar não é uma questão de ser-se comilona ou comilão e preguiçoso.
E faço, e portanto, esta conversa com a doutora Joana, e nós quisemos organizar este workshop exatamente para mostrar às pessoas que a obesidade é genética, grande parte quando estamos a falar de pessoas com muito peso para perder. Não estamos a falar de pessoas que precisam de perder 5 quilos. Estamos a falar de pessoas que precisam de perder 20, precisam de perder 30 e que se sentem muitas vezes perfeitamente discriminados e muito tristes porque são vistos dessa maneira. E a conversa de hoje, ao fim, onde nós queremos estar junto de vocês é para vos, no fundo, entender nisto que é a dificuldade em que é gerir o peso, portanto, com estas pessoas. E posto isto, a pergunta que eu fazia à doutora Joana a seguir é a seguinte: há pouco disse, e muito bem, e que eu concordo em pleno, e portanto isto não é uma questão de concordar, é a ciência, obviamente, portanto, a tornar-se evidente que a obesidade é 70% genética. Volto a dizer que estamos a falar de pessoas com muito peso para perder. Está bem? É 70% genético. O que é que acontece no corpo destas pessoas? Portanto, a Joana disse muito bem, tudo isto resulta de uma acumulação de calorias no nosso tecido gordo, no nosso tecido adiposo. O que é que acontece no corpo destas pessoas obesas, estas pessoas com obesidade, que não conseguem gastar a mesma energia que os outros ou que têm mais facilidade em acumular? O que é que se passa em termos médicos? Pode haver resistência a algumas substâncias que são responsáveis pelo controle da fome e da saciedade, que Uhum. são habitualmente produzidas a nível do tubo digestivo e que vão atuar a nível do cérebro, do hipotálamo, que é onde estão localizados os principais centros de regulação da fome e da saciedade. E, portanto, há inúmeras moléculas que estão envolvidas nesses mecanismos que podem estar a funcionar de melhor ou pior forma, não é? Portanto, essa é uma parte da predisposição genética. Pode haver resistência, por exemplo, à ação da leptina, que é uma substância produzida no tecido adiposo e que envia uma informação ao cérebro de qual é que é a dimensão da nossa reserva energética. Se o cérebro não recebe a informação adequada, é natural que não haja saciedade e que a pessoa sinta sempre fome. Para além disso, pode haver outra predisposição genética relacionada mais com o dispêndio energético basal ou com o gasto metabólico que a pessoa tem. Eu muitas vezes uso uma analogia nas consultas que é: há carros que gastam 5 litros ao 100 e há carros que gastam 100 litros ao 100. É muito difícil nós modificarmos o metabolismo basal. E uma das formas que nós temos, porque nós não conseguimos modificar a genética, não conseguimos modificar a idade e não conseguimos modificar o sexo, que são 3 determinantes muito importantes da taxa metabólica basal. O que nós conseguimos modificar é a massa muscular, que nos pode ajudar a aumentar um bocadinho o gasto energético. O que acontece também quando nós fazemos uma restrição calórica é que o nosso cérebro, que é um órgão muito inteligente, se vai adaptar. E havendo uma informação de que o aporte calórico e a comida disponível é menos, vai haver uma redução do metabolismo basal, o que significa que as pessoas estão muitas vezes a fazer dietas muito restritivas, que deixam de ter qualquer resultado em termos de redução do peso, precisamente porque nós passamos a gastar menos energia à medida que o tempo vai passando, depois da implementação de uma intervenção dietética muito restritiva. Portanto, a restrição pode ser importante numa fase inicial para pôr as coisas a mexer, para haver alguma perda, mas nós não podemos manter dietas muito restritivas eternamente, porque isso não é contraproducente, inclusivamente.
E, Joana, nós também sabemos que aquelas pessoas que conseguem perder muito peso devido a uma restrição calórica grande e às vezes até muito longa, porque têm a chamada força de vontade, são estoicas nisto, a seguir têm uma predisposição para um reganho de peso, que também essa predisposição é genética e é diferente de pessoa para pessoa. Claro que sim, são características da espécie, como eu comecei por dizer inicialmente, foram uma vantagem adaptativa noutros tempos, não é? Às vezes não está só relacionado com uma dificuldade em sentir-se saciado com a ingestão de alimentos, também tem a ver com a forma como o nosso corpo armazena a energia que tem disponível, não é? E, de facto, essa capacidade de recuperar todo o peso perdido também é uma característica genética que neste momento já não faz sentido, tendo em conta a nossa evolução como espécie, a nossa organização social, mas que em tempos terá sido uma grande vantagem e um mecanismo de sobrevivência. Portanto, é fundamental que as pessoas que nos estejam aqui a ouvir percebam que as pessoas que geneticamente têm tendência para ter obesidade são pessoas que têm mais facilmente tendência para armazenar e que depois de um grande esforço para perder peso são ativados mecanismos no seu organismo que as fazem com muito mais facilidade recuperar o peso. Então nós estamos a perceber que há aqui um mecanismo diferente nestas pessoas, diferente do de outras pessoas que não têm tanta tendência para aumentar de peso. Outra constatação que nós fazemos é que estas pessoas, obviamente até por terem estas características genéticas, depois acabam por ser afetadas emocionalmente. E a comida muitas vezes passa a ser um conforto para elas. A Joana, obviamente, tem lidado com estas situações diariamente na sua vida profissional. É uma expressão que as pessoas usam muitas vezes para descrever a sua relação com a comida e dizem de forma muito clara que sentem uma fome emocional. Aliás, os mecanismos de regulação do apetite estão ligados a áreas do prazer e a hormonas do prazer, como a dopamina. E, de facto, a ingestão de alimentos está associada ao bem-estar, não é? E, portanto, essa é uma expressão frequentemente utilizada, que é a da fome emocional. Epá, e temos aqui a Paula que até esteve a fazer Vou horário só isto, pedir mas, aqui a um senhor que está a assim, falar aqui portanto, às connosco que vezes, por muito desligue boa o seu. vontade que haja, Filipa, há uma consegues impossibilidade física de desligar o o fazer telefone também, deste às vezes. senhor? Pronto. Não Deixe-me é, só ver não, aqui não se eu passa deteto por qual é má. o microfone. Já está, pronto. Já está, já está. Pronto, às vezes acontece, os microfones ligam-se e depois nós ficamos a ouvir tudo o que se passa na casa das pessoas. Mas pronto, em relação àquilo que estávamos agora a falar com a Joana e de acordo com a fome emocional, depois, obviamente, por se viverem nestas circunstâncias e por se ter o seu organismo com uma forte predisposição até bioquímica, como nos vimos, para aumentar de peso, as pessoas desenvolvem relações menos positivas com a comida, enfim, sofrem de estigma, entram em situações muitas vezes de compulsão alimentar, de distúrbios alimentares, e é muitas vezes frequente que as pessoas com obesidade tenham também já este tipo de distúrbios que inicialmente foram causados por esta circunstância de viver num corpo do qual são reféns e que tem tendência para engordar. Joana, portanto, quando falamos então em ajudar estas pessoas, já percebemos que é um problema multifactorial, já percebemos que a genética aqui predispõe as pessoas para um aumento de peso. Eu volta e meia tenho que fazer uma síntese aqui do que nós estamos a falar e estivemos a falar, porque há pessoas novas a entrar e é para as enquadrar na conversa que estamos a ter. Mas, Joana, como já vimos, é uma doença multifatorial,
mental e frequentemente as pessoas têm depois outras doenças associadas. Quando falamos na ajuda destas pessoas, nós falamos de uma ajuda multifatorial e falamos sempre, portanto, da mudança do estilo de vida. Isso é, obviamente, não negociável. Estas pessoas têm mesmo que ter uma perspectiva de mudança do estilo de vida, passando a alimentar-se de uma forma saudável e fazendo atividade física de uma forma consistente e persistente. E por isso, nos nossos programas, nós temos uma equipa multidisciplinar onde, para além da doutora Joana, temos uma nutricionista, temos uma fisiologista do exercício e muitas vezes uma psicóloga também, porque estas pessoas, como vimos há pouco, portanto, têm fome emocional. Mas as pessoas têm frequentemente, é uma coisa que eu tenho vindo a verificar ao longo do acompanhamento que faço a estas pessoas, até elas próprias têm uma discriminação quando há necessidade de utilizar um fármaco. E eu gostava muito que a Joana nos explicasse a nós a necessidade de um fármaco, como é que o fazemos, em que circunstâncias é que é feito e a sua importância. Eu penso que um programa de intervenção para uma pessoa com obesidade, de facto, deve ser um programa multidisciplinar, porque há vários aspectos que têm que ser trabalhados. A base de qualquer programa será a mudança de hábitos alimentares, porque a obesidade é uma doença do comportamento alimentar, evidentemente que está dependente de uma predisposição genética com um peso muito importante na origem e na cronicidade da doença. Portanto, a estratégia passa por um programa de intervenção nutricional, um programa de atividade física que deve ser, um programa multidisciplinar que deve ser sempre adequado às necessidades individuais da pessoa em questão. A estratégia assenta sempre no programa das medidas gerais. Idealmente deve haver uma componente também de intervenção comportamental com a psicóloga e depois a ajuda dos fármacos. Nós temos fármacos que nos podem ajudar mais na parte do controlo da compulsão alimentar e temos fármacos que são a nova classe de fármaco. Nós tivemos sempre muito poucos fármacos disponíveis para tratar a obesidade. Aliás, a obesidade é reconhecida como uma doença há relativamente pouco tempo. E continuamos a ter um problema grave, que é a discriminação da obesidade em termos de tratamento farmacológico. Ao contrário daquilo que acontece com outras doenças crónicas, os tratamentos para a obesidade não são comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde, como são os da hipertensão, ou os da dislipidemia, ou os da diabetes. E, portanto, isso às vezes pode ser uma limitação e uma dificuldade, mais uma dificuldade que nós temos nas estratégias para abordar este tipo de problema. Os fármacos mais recentes que nós temos para tratar a obesidade são fármacos que atuam não só a nível do sistema nervoso central, nos centros da fome e da saciedade, aumentando a saciedade e diminuindo o apetite, mas também a nível do tubo digestivo, interferem na velocidade de esvaziamento gástrico e isso faz com que as pessoas se sintam saciadas com menos quantidade de alimentos. Portanto, e depois o atraso no esvaziamento gástrico também contribui para essa sensação. E, portanto, há várias estratégias que nós podemos adotar que devem ser individualizadas de acordo com aquilo que são as características e as necessidades da pessoa em questão. Mas há estratégias para controlar a compulsão alimentar, há estratégias para controlar a ansiedade, há estratégias para controlar a quantidade de alimentos que se ingerem e, portanto, nós temos vários fármacos disponíveis atualmente
temos mais agora do que já tivemos há algum tempo atrás, apesar da obesidade ser uma área em que já houve vários fármacos que estiveram disponíveis, mas que por questões de segurança foram sendo descontinuados. Esses fármacos também eram fármacos que atuavam sobretudo ao nível do sistema nervoso central, a nível eram sobretudo fármacos que aumentavam a saciedade, mas ou reduziam a fome. Não é o aumentar a saciedade, reduziam a fome, mas tinham efeitos a nível do sistema cardiovascular que os tornava perigosos. Para além disso, havia também a questão da tolerância ao fármaco. O fármaco, a partir de determinada altura, perdia a sua eficácia. Mas atualmente temos outras moléculas que são bastante mais seguras e que podem ser utilizadas com bastante segurança e que são muito eficazes em termos da percentagem de peso perdido. Então, Joana, eu vou reforçar este ponto porque eu sei que ainda continua, portanto, a haver uma certa discriminação, porque, como nós sabemos, existem, enfim, muitas estratégias adotadas para pessoas até que precisam de perder pouco peso à base da medicação e que vieram depois a criar aqui enfim, um ambiente em que as pessoas que o precisam sentem-se quase a fazer batota por utilizar uma medicação. E, na realidade, Joana, é importante que fique claro que quando as pessoas estão a utilizar esta medicação, as pessoas estão a tratar uma doença. E que, na realidade, quando utilizam determinada medicação prescrita por um especialista desta área, elas estão, inclusivamente, a tratar outras patologias que estão associadas à obesidade e precisam mesmo desta medicação. Não é fazer batota, pois não? Então, quando existem outras patologias que têm indicação para utilizar este tipo de medicamento, que tem também um efeito benéfico sobre o peso, não é fazer batota nenhuma. Claro. É isso mesmo que eu gostava gostava de deixar aqui claro para que as pessoas percebessem que quando falamos de obesidade, falamos também desta perspectiva médica que é importante as pessoas terem em atenção. Mas também se fala muitas vezes na questão das pessoas serem submetidas a cirurgias bariátricas. Essa situação de cirurgia bariátrica é importante dizê-lo, porque muitas vezes as pessoas são indicadas para uma cirurgia e nem sempre cumprem os requisitos. Quando é que a Joana considera que um paciente pode e deve ser indicado para uma cirurgia bariátrica? Atualmente, a cirurgia bariátrica está recomendada já a partir dos 16 anos de idade, para índices de massa corporal superior a 35 ou até mais baixos quando existem doenças associadas à obesidade. A cirurgia da obesidade é uma estratégia válida e bastante eficaz no controle do peso. É evidente que uma pessoa com uma obesidade grave, que pesa 200 quilos, nós não vamos conseguir resolver o problema só com uma estratégia de modificação do estilo de vida, não é? Porque a doença já vai tão avançada que é de facto necessário medidas mais drásticas. No caso da cirurgia, atualmente utilizam-se sobretudo duas técnicas, que são a gastrectomia vertical ou o sleeve, em que há uma redução da capacidade do estômago, e há o bypass. A cirurgia gástrica é uma cirurgia que é mais restritiva, que vamos só condicionar o volume da câmara gástrica, embora também tenha alguns efeitos metabólicos, enquanto a cirurgia de bypass vai excluir uma parte do intestino e, portanto, vai ser também uma estratégia mal absortiva. É evidente que os doentes submetidos à cirurgia passam por um processo forçado, digamos assim, de reeducação alimentar, porque
na fase do pós-operatório imediato, as pessoas não podem comer como comiam antes de ser operadas e é forçoso que haja, de facto, uma reeducação alimentar que vai passando várias fases até chegarem à fase da dieta livre, mas quando chegam à fase da dieta livre já modificaram completamente os seus hábitos e estão muito mais capazes de controlar as quantidades e os conteúdos das suas refeições. E, portanto, a cirurgia pode ser também uma estratégia para ajudar a obesidade. Os novos fármacos, não só aqueles que existem já disponíveis no mercado em Portugal, mas outros que já estão disponíveis, por exemplo, nos Estados Unidos, que são os mais recentes, são os análogos do GLP-1, que nós já temos disponíveis há muito tempo, aprovados para tratar a obesidade e a diabetes tipo 2. Os duplos agonistas, que são os análogos do GLP-1 e agonistas do GIP, são duplos agonistas, têm um efeito em termos de redução de peso que é muito maior do que os análogos sozinhos. Neste momento... doutora Joana, vou-lhe pedir que explique o que é isso dos análogos do GLP-1 e do GIP, que as pessoas que nos estão a ouvir não sabem, mas se calhar o nome comercial sabem qual é. Pronto, toda a gente deve ter ouvido falar do Saxenda, do Victoza, do Ozempic, que são substâncias que vão atuar ao nível dos receptores do GLP-1, que é uma molécula que é produzida a nível do tubo digestivo e que atua no cérebro e que é um promotor da saciedade. Uhum. O GIP também é produzido a nível do tubo digestivo e também tem um efeito no controlo da fome. Portanto, estas moléculas têm uma dupla vantagem, que é atuar ao nível do tubo digestivo, mas também a nível do cérebro. Aliás, cada vez mais se diz que a obesidade é uma doença do cérebro também. Para além de ser uma doença cuja causa ou em que a genética tem uma grande importância, um grande peso na sua origem, atualmente também se diz cada vez mais que a obesidade é uma doença do cérebro. Uhum. Diga-nos uma coisa, também existe aqui, portanto, o receio das pessoas em utilizarem esse tipo de medicação, porque depois deixando essa medicação vão acabar por voltar a engordar. Como é que se lida com essa situação? Atualmente, a proposta em termos de tratamento farmacológico da obesidade é que a obesidade seja vista como uma doença crónica e portanto, que o tratamento deverá ser crónico. E isso significa manter os fármacos para sempre. Eu não sei se esta posição se vai manter assim ou não. O que é facto é que eu penso que os fármacos são uma ajuda e que estão indicados no tratamento da obesidade, sem dúvida, e que permitem atingir objetivos que são de todo o interesse da pessoa que os utiliza. Em alguns casos, nós conseguimos suspender a medicação sem que haja um reganho de peso importante, sobretudo se a parte comportamental tiver sido bem trabalhada e houver, de facto, uma mudança do estilo de vida, mas em muitos casos, se isso não acontecer, a suspensão da medicação vai condicionar a recuperação do peso. Não implica necessariamente que a recuperação de peso seja superior ao peso perdido. Claro. Acontece muitas vezes.
Claro, portanto, fazendo aqui portanto, um resumo daquilo que já dissemos para aquelas pessoas que entraram posteriormente. Portanto, nós hoje sabemos que a obesidade é justificada 70% pela nossa genética e as pessoas que têm, de facto, muitos quilos para perder, é disto que estamos a falar, são considerados doentes crónicos e que devem ser acompanhados por uma equipa multidisciplinar, onde está presente a especialidade médica da doutora Joana, a endocrinologia, que é a especialidade que trata as doenças metabólicas e as doenças associadas à obesidade, um nutricionista, um fisiologista do exercício e, eventualmente, na maioria dos casos, um psicólogo, quando, portanto, há necessidade. O uso de fármacos é possível e desejável, desde que acompanhados e prescritos pelo médico da especialidade e devidamente acompanhado ao longo de todo o processo. Podem ser utilizados de uma forma crónica, ou seja, para sempre, desde que isso se justifique e desde que seja acompanhado clinicamente por um médico desta área. É muito importante que isto se perceba. Enfim, na realidade existem portanto, alguns efeitos secundários, ainda que controlados no uso dessas medicações, e obviamente que o médico tem que fazer uma monitorização dessa situação para ir, eventualmente, ao longo do tempo, medindo sempre os benefícios e os riscos, não é assim, Joana? Exatamente, a medicação deve ser sempre feita sob vigilância médica. E devem ser monitorizados os efeitos secundários, porque apesar de serem medicamentos bastante seguros, pode haver efeitos secundários, e só há interesse em manter a medicação se nós verificarmos que há de facto uma resposta ao tratamento. Porque se não houver uma perda de peso que ultrapasse os 3, 4% com o medicamento, não há vantagem em manter este tipo de medicação. Ainda há, de facto, uma percentagem de doentes que não respondem ao tratamento. Nós não conseguimos saber, à partida, quem é que vai responder ou não. E, portanto, tem sempre que haver uma monitorização da eficácia do tratamento e da segurança, evidentemente. Claro. Pronto, então eu deixava agora alguns minutos para questões, se as pessoas estiverem interessadas em colocar alguma questão à doutora Joana. Se o quiserem fazer, podem ligar o vosso microfone, ou se preferirem, podem também deixar uma mensagem escrita que a Filipa poderá ler para vocês, para a doutora Joana poder responder. Enquanto tomam a decisão de colocar a questão, eu passo a dizer-vos que esta conversa, como disse no início, foi gravada e que irá ser enviada para as pessoas que fizeram a inscrição neste workshop, que foram muito perto de 200. Que temos várias conversas destas gravadas, disponíveis para serem enviadas com outros temas e com especialistas e que temos todo o gosto em partilhar convosco. A doutora Joana assegura aqui na clínica Tubi o acompanhamento clínico e endocrinológico às pessoas com obesidade, como já perceberam, sempre acompanhada de uma equipa multidisciplinar. A doutora Joana encontra-se a dar consultas aqui na nossa clínica presencialmente, mas no caso de pessoas que não moram em Lisboa e que estão noutro ponto do país, também é possível terem consultas com a doutora Joana, portanto, online. Não sei, Filipa, se há alguma questão que já tenha sido colocada. Não me parece que tenha sido colocada. Não sei se a Filipa está aí a escrever, se ela me escreveu, que ela às vezes manda-me aqui para o meu telefone. Oi, deixem lá ver, eu não sei o que é que fiz aqui.
Eu estava aqui a tentar partilhar um slide Sim, com eu há pouco as vi. tais moléculas, mas não sei se estou a ter muito sucesso. Há pouco nós vimos, mas eu acho que a Joana não pode partilhar, tem que ser eu. Ah, Porque a Joana, como não foi a organizadora desta reunião, enfim, desta sessão, eu julgo que não poderá partilhar. não, agora sim. Eu julgo que não poderá partilhar. Enfim, Pode sim, Teresa. Já está a sim, ser pode? partilhado. Pronto, então parece que sim. Joana, já está a ser partilhada a sua imagem. Ok. Sim, Então, está a ser partilhada, sim. pronto. Então, este é um slide que tem, um número grande de moléculas, onde estão então as tais moléculas que eu estava a falar há pouco, que é o GLP-1 e o GLP-1 é o glucagon-like peptide e o GIP é o gastrointestinal peptide. São produzidos os dois a nível do tubo digestivo e depois vão atuar lá em cima no cérebro, nos centros da fome e da saciedade. O GLP-1, sabe-se que tem um mecanismo de promoção da saciedade. O GIP, não se sabe exatamente qual é que é o mecanismo de ação. O que nós sabemos é que estas duas moléculas foram desenvolvidas para tratar a diabetes e depois nos ensaios clínicos observou-se que de facto havia um efeito espetacular em termos de redução do peso e avançou-se com a utilização das moléculas no tratamento também da obesidade. Nós já temos aqui Foram, uma questão, Joana. Filipa, tens acesso à questão que foi colocada? estou a ver aqui da Dona Eu Helena. tenho aqui. A Eu Helena, tenho aqui uma senhora que faz a seguinte pergunta: até que idade se pode fazer cirurgia bariátrica? Tenho um IMC de 39 e indicaram-me para essa cirurgia, mas já vou fazer 66 anos dentro de 2 meses. Qual a opinião da doutora Joana? atualmente, a indicação da cirurgia bariátrica inclui idades mais jovens, mas também já não há limite de idade. Há uns anos atrás, havia uma limitação em termos de indicação para a cirurgia da obesidade pela idade. Atualmente, com 66 anos, pode fazer uma cirurgia da obesidade. Sobretudo, pelo índice de massa corporal por si só, tem indicação cirúrgica, sobretudo se houver outras doenças associadas que possam beneficiar também da perda de peso. Eu posso dizer que doentes submetidos à cirurgia com diagnóstico de diabetes prévio, diagnóstico de hipertensão, diagnóstico de hipercolesterolemia, ficam muitas vezes sem necessidade de nenhum tipo de medicação para estas condições. Portanto, há de facto um benefício metabólico muito importante da perda de peso que se observa na cirurgia da obesidade. Uhum. Mas usualmente portanto, a indicação para uma cirurgia deve ser dada por um médico que acompanha a pessoa, depois de esgotada todas as outras possibilidades, não é? Que a sua consulta pode fornecer às pessoas. A estratégia inicial, em todas as áreas da medicina, quanto mais conservadores nós formos, melhor, não é? Portanto, aliás, mesmo no tratamento da obesidade, há uma intervenção que vai sendo escalonada, não é? Portanto, nós devemos ir subindo de grau a degrau e só chegamos ao último degrau depois de passarmos pelos outros todos sem sucesso, não é? Uhum. Existe mais uma pergunta, a ver se eu consigo ler. Aqui a pergunta para lhe ler, deixe-me só ver. Até que idade esta já vimos? Muito obrigada, fico esclarecido. O meu médico de família é da opinião, portanto, que não. Pronto.
obviamente que a doutora está aqui, no fundo, a dar uma opinião generalista, não é? Portanto, não conhece o caso em particular, não é? Estamos a falar das recomendações gerais, não é? Até porque a cirurgia da obesidade pressupõe uma avaliação multidisciplinar e a aprovação de todos os elementos da equipa, em que a pessoa reúne as condições para ser submetida a uma intervenção deste tipo. Em termos das indicações para a cirurgia bariátrica, há uns anos atrás, a doença psiquiátrica era uma contraindicação, atualmente pode considerar-se uma estratégia válida para pessoas com doença psiquiátrica estabilizada. E, portanto, o facto pela idade e pelo índice de massa corporal, poder haver essa indicação, tem que haver, de facto, uma validação pela equipa, que a pessoa reúne as condições para ser submetida a um tratamento cirúrgico. Há aqui uma outra senhora a perguntar: não devo fazer a cirurgia antes de tentar o Ozempic? O Ozempic ou outro tratamento que seja mais indicado na situação em questão. Claro, claro. Claro que estas situações são sempre suscetíveis de uma avaliação individual, como a doutora Joana há pouco disse. Eu não sei se há mais alguma questão, portanto, a considerar. Pelo menos agora ainda não a tivemos. Eu queria agradecer à doutora Joana a excelente informação que nos trouxe. Acho que este tipo de conversas são de facto muito importantes. Nós ainda continuamos a lidar com muita discriminação da pessoa com obesidade. Há de facto ainda muito julgamento acerca destas pessoas, continuando a serem de uma forma muito desempáticas, colocando no lugar das pessoas que comem muito e que são muito preguiçosas. Eu acho que ainda temos um trabalho aqui para fazer a este nível, mostrando às pessoas que, de facto, a obesidade é uma doença, como é a diabetes, como é a hipertensão e muitas outras doenças crónicas que nós temos, e é uma das nossas missões, através do trabalho da doutora Joana, também esclarecer um bocadinho as pessoas acerca deste estigma, esclarecer as pessoas um bocadinho acerca do contexto desta doença. Não se verificando aqui mais questões, queria dizer-vos que todos os meses nós temos, portanto, workshops a serem realizados neste e noutros formatos, com temas relacionados com o estilo de vida e com a saúde em geral. A doutora Joana irá estar connosco mais vezes para partilhar connosco o seu conhecimento e aquilo que a investigação científica tem trazido no âmbito da obesidade, e portanto vamos trazer a doutora Joana mais vezes aqui a este fórum para conversar connosco. Teremos muito gosto em responder a outras questões que possam querer deixar e depois posteriormente podemos enfim, responder-vos às vossas questões, tal como partilhar outro tipo de informações que queiram adicionalmente ter. Queria agradecer, Joana, muito obrigada pelos minutos que nos reservou aqui, com grande esclarecimento e numa linguagem muito acessível, o que nem sempre é fácil para um médico que está habituado a usar uma terminologia mais difícil de entendimento, e às vezes falar de uma forma simples é ainda mais complicado. E queria agradecer-lhe e dizer-lhe aqui que está uma senhora a dizer: fico muito grata, foi muito útil a sessão. E agradecer-lhe e dizer a todos um resto de uma boa noite, e dizer-vos que nós estamos aqui na João V e teremos todo o gosto em receber-vos, se assim o entenderem. Há aqui vários comentários de agradecimento, Joana, à partilha da informação que deu.
Obrigada. Obrigada a todos, então. E é um prazer. Esta conversa vai ser, então, enviada para todos e pode ser partilhada com quem vocês entenderem e que possa ser muito esclarecida, muito bem esclarecida, disse outra senhora, e que podem partilhar com quem acharem, para quem acharem que possa ser útil. Um bom resto de noite. Obrigada, Joana, mais uma vez, e obrigada a todos por terem estado aí desse lado. Obrigada. Com licença. Muito obrigada, boa noite também.